a partir de agora, aqui em nosso programa, temos aquele bate-papo sensacional com ele, minha gente, Carlos Campelo. Mais uma semana juntos, né? Juntos com o nosso público, respondendo muitas perguntas. Cumprindo o nosso propósito. Exato. Levando conhecimento e estimulando as pessoas a pensarem mais, Olga. Fazendo desse mundo um lugar melhor, né, Campelo? Verdade. E nesse ponto aí de estimular as pessoas, a gente quer falar mais sobre isso hoje, né? Lógico. Hoje temos uma pauta interessantíssima que você nos adiantou, né? Coisa que você geralmente não faz, né? Me pega de surpresa sempre aqui. Mas realmente é um conteúdo que vale a pena a gente ter atenção, Campelo. Isso. Metodologias ativas de ensino. Olha só, traduz só aí, Campelo. Parece que fica complicado falar assim, né? Sim. Helga, olha só, a gente já está nesse mundo da educação e a gente sempre fala que o Brasil vai para frente com a educação, né? A gente sempre cobra isso das pessoas, a gente sempre estimula isso. Nós aqui no programa, a gente acaba ensinando as pessoas, né? Estimulando as pessoas a pensarem, a refletirem. Então a gente está num mundo assim que ele está passando uma transformação e ele precisa passar por essa transformação que é entre a metodologia tradicional de ensino e essa metodologia alternativa, essa metodologia avançada, que a gente chama até um nome chamado andragogia. Olha só. É uma metodologia ativa de ensino. Entendi. E essa metodologia agora é atual, respeitando as gerações, né, atuais, que o mundo mudou muito rápido e tem a internet, tem muita tecnologia, então tudo mudou. Tudo mudou e as crianças hoje elas são estimuladas pela informação. Elas absorvem de forma diferente também, né, Campelo? Sim, já aprende. Você pode ver até crianças que são consideradas superdotadas porque já sabem fazer coisas que antigamente... lembrar umas coisas, antigamente as crianças nasciam de olho fechado, né? É verdade. Talvez algumas pessoas nem saibam disso, né? Tem umas que nascem até com dentinho já, sabe, hoje Campelo? já nascem muito à frente, muito avançado, né? Já nascem de olho aberto, já super espertas e tudo mais. Com certeza. Então, as coisas tendem a mudar e a questão da adaptação, ela é importante e ela não é só importante para a pessoa, para os profissionais, para a sociedade, como um processo estrutural dentro da educação em nível nacional. E o que é importante para que os nossos legisladores, eles tenham esse conhecimento e eles acabem estimulando isso na sociedade. Você acredita que essas metodologias de ensino não estão acompanhando a geração atual? A metodologia, sim. A questão que os profissionais que estão aplicando ainda não. E existem questões que a gente vai poder conversar aqui dos motivos de não estarem. Mas a gente pode também começar a esclarecer qual que é uma e qual que é outra para que o nosso público comece a perceber do que a gente está falando. Por favor, Campelo. Né? A metodologia tradicional é aquela que ela estimula o professor e o aluno. Né? O aluno é aquele aluno sem luz, aquele que não sabe. Então eu já coloco dentro de uma sala de aula aquelas pessoas que não sabem, aquela pessoa que vai professar o conhecimento, aquela que sabe, e vai educar a pessoa no sentido dela aprender. Só que essa abordagem, ela é baseada já pela repetição, sabe? Sim. Quem não vai lembrar assim, a tabuada, chega lá, 3 vezes 1, todo mundo 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, é a repetição para a pessoa. Decorar também, decorar, né? exato. As pessoas decoravam a tabuada. As professoras tomavam a tabuada. Tomavam a tabuada, né? Sim. Quando passava a perguntas e respostas que você ia estudar, a gente tinha que decorar o que estava escrito no livro. E quando a professora ou o professor perguntava, a gente tinha que responder exatamente como estava no livro. Como se isso fosse uma competência da pessoa se desenvolver, lembrando do que estava escrito. Mas não aprende nada nesse formato. Não retém. Campelo? Né? Não retém o conhecimento. Né? Existe um estudo que fala assim, se eu vou lá e só leio, eu tenho um processo de 10% de retenção. Né? Se eu consigo escutar, né, o que está falando, eu retenho 20%. Né? Se eu vejo o que está acontecendo, né, se eu participo de uma forma passiva, mas eu estou vendo o que está acontecendo, eu consigo reter 30%. Agora, se eu consigo ver, ler, sabe, eu consigo reter até 50%. Isso a gente fala de uma aprendizagem passiva. Né? Eu estou lá como mero espectador, sabe? A ativa
que é Você esse está outro método, então eu tenho lá como debater, eu tenho lá como dramatizar, sabe? Outros eu tenho estímulos, outros né? estímulos, discutir, Sim. sabe? Fazer grupos de discussão, rodas de conversa, onde eu posso interagir, eu posso falar, outra pessoa pode falar, eu vou pesquisar e vou colocar o resultado da minha pesquisa, eu vou estimular a pessoa a pensar. Então, com o resultado da pesquisa, teve aquele diagnóstico. E aí? O que vai fazer com esse resultado? São provocações, né? São provocações. Que fazem, Isso. no caso, o aluno ali a pensar, a refletir, a entender. Eu consigo reter 70% desse conhecimento. Olha só a diferença. Demais. Né? Aí, se eu coloco a fase de praticar, eu vou ler, estudar, aprender, debater e vou colocar a mão na massa, vou realizar, vou fazer, vou experimentar. Sabe, participar de processos de experiências. Aquilo fixa, né? Fixa, eu consigo reter de 80% a 90% daquilo. Olha eu vou lembrar daquilo. interessante. E por último dessa pirâmide, se eu ensino a outra pessoa, Olha eu consigo só. reter até 95% do conhecimento. Teve um programa que você falou sobre isso, inclusive, sim, aqui. Sim, a gente vive reforçando sim, isso. E quando você transmite o conhecimento adquirido, você aprende de verdade. Aprendo muito mais. Sim. Né? Porque existe esta troca. Não é porque eu estou lá ensinando, não significa que dentro da turma que está no processo de aprendizagem, não tem pessoas que têm outras inteligências, outras formas de ver o mundo, outras experiências que podem trazer e todo mundo aprender com aquilo ali, sabe? Então, ainda existe o método tradicional de ensino, ele ainda é aplicado dentro das instituições escolares, ele ainda é aplicado porque dentro o professor aprendeu, o profissional da educação aprendeu a ser daquele jeito, sabe? E aí tem dificuldade com mudança, tem dificuldade de compartilhar, Elga. Precisa de uma reciclagem, então, dos profissionais, né, da educação. Há uma necessidade não só dentro dos profissionais de educação, mas com qualquer profissional, existe a necessidade de uma reciclagem, de se manter ativo, manter atualizado, exatamente, Elga. Isso. E aí vai da questão da pessoa, porque dentro desse processo de aprendizagem, né, aquela figura do professor, que tem aquela autoridade dentro da sala, que tem determinar a nota, a avaliação somativa que a gente fala, né? Sim. Que você vai tirar 10, se você não fizer, você vai tirar 0, se você não fizer o que eu estou mandando, você tem -1 na média. Isso, sabe? persiste ainda? Persiste ainda, Elga, persiste. Olha isso daí. Só. Essa mudança da pessoa, então ela vai ter que passar um processo de mudança interna, interior. Certeza. Sabe? De saber assim, olha, o que é mais importante aqui? É o aluno tirar 10 ou o aluno sair daqui e ser um bom profissional? Vamos dizer que ele seja um estudante de medicina. Olha só. Né? O que é mais importante? Ele tirar 10 na prova, mas ele saber o que ele está fazendo. Com certeza, saber o que ele está fazendo, né? Tipo, se você for professor, você vai querer... Qual aluno? Aquele que tirou 10 ou aquele que sabe o que está fazendo? Sabe? Que muitas vezes o que tirou 10, ele simplesmente decorou. Com certeza. Quando se coloca na situação, a gente consegue entender direitinho. Isso. Começa a refletir. Então, muitas vezes, dentro da sala de aula, a gente se depara com a questão do professor. Ele tem aquela figura e é o seguinte, se ele mudar o método de ensino, e nesse caso há uma transferência do poder. O poder não está na mão do professor, o poder está na mão dos alunos, que aí deixam de ser alunos, eles passam a ser participantes, pessoas envolvidas na construção do processo de aprendizado. Sim. Ele vai ter que abrir mão desse poder. Você acha que isso que impede essa transformação da metodologia, essa atualização, diríamos assim? Essa atualização, ela impede. E outra, a questão da pessoa ter ciência daquilo que ela é, ciência da competência que ela tem. Elga, uma vez me perguntaram assim, Campelo, você quer ser inteligente ou você quer ser sábio? De pronto eu já respondi, eu quero ser sábio, sabe? Mas por quê?
Eu não respondi por responder, né? Sério que você realmente não tinha formado seu convencimento? Exatamente, porque eu falei assim, eu pensei, o sábio é mais que inteligente, então eu quero ser sábio. Mas por que você quer ser sábio? Eu não sabia responder, sabe? Mas agora sabe. Agora eu sei, Por quê? vou compartilhar. Algo inteligente é aquele que tem resposta para tudo, sabe? E o sábio é aquele que faz a pessoa pensar, refletir, ter um pensamento crítico e responder. Entendi. Sabe, Elga? Totalmente diferente. Totalmente diferente. A metodologia tradicional é o professor que é o inteligente. Ele tem resposta para tudo. Na metodologia ativa, andragógica, é estimular os participantes a eles pensarem, a eles desenvolverem o pensamento crítico e eles encontrarem a resposta. E eu, não como professor nesse momento, como facilitador, eu vou estimulando eles a pensarem. Sim. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E nesse exemplo, nem que eu falei aqui agora, e se for estudante de medicina, para qual aluno que você vai querer colocar que faça cirurgia em você? Sim. Então, para eles refletirem, e aí a resposta vem. Olha que maravilha. Campelo, você acha que existe algum projeto já observando essa mudança nessa metodologia? Existe. Inclusive está na nossa lei desde 1961. Olha só, e não é aplicado. É que aí vem as instituições, vem as empresas, não são aplicados. Por exemplo, a questão de ter professores que dão slides. Sim. Sabe? Isso já caiu há muito tempo. Isso não estimula o aluno, não estimula o professor. A aprendizagem. Então, muitas vezes, eu estou na cadeira da faculdade novamente, Elga. E eu vou lá, inclusive, e sabe que eu vejo professores fazendo, sabe o que eles estão fazendo na sala de aula, Elga? Não sei, mas vou pedir para você segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. Estamos de volta com este programa sensacional com ele, Carlos Campelo, nos fazendo refletir, né, Campelo? Olha, eu acredito que essa metodologia antiga reprime muitos talentos, né, Campelo? Perfeita a tua leitura, Elga, porque eu limito, eu não deixo a pessoa passar daquele limite. Eu tenho que fazer uma pergunta, ele vai responder aquela pergunta, eu não aceito nada fora daquilo ali. Então, não estimula o pensamento crítico, a pessoa fica totalmente formatada, ali, exato, presa né, naquilo com ali. Com medo, criando alguns traumas na criança. É uma metodologia de medo mesmo. Sim. Se eu não tirar a média, se eu não passar, é verdade. sabe? Quem nunca, né, teve esses questionamentos? Sim. Nossa Senhora, será que eu vou conseguir ou não? Será que eu sou boa, suficiente ou não? Então, cada ser humano é diferente, né, Campelo? Isso, Elga. Eu estou passando isso na faculdade. Eu estou passando isso na faculdade. Eu vi que você está indignado. Você está indignado porque você está vivenciando esse momento. Estou vivenciando, estou vendo a formação de novos profissionais que vão cuidar da saúde mental, sabe? E estão estimulados para isso, sabe? E se não depender da pessoa, do aluno, dele procurar conhecimento, e eu vejo muitos procurando conhecimento, conhecimentos externos da faculdade, até porque dentro dos preceitos da faculdade, que é ensino, educação e extensão, o aluno ele é estimulado a aprender mais, a pesquisar mais, a criar artigos. Tanto é que tem o trabalho de conclusão de curso, é exatamente ele fazer um trabalho científico de expansão. A questão é que o quanto que o professor está estimulando isso, o quanto que o professor não está estimulando, exatamente, está cortando esse processo criativo da pessoa, dela inovar, dela fazer um processo diferente e com resultados superiores àqueles que muitas vezes é proposto. Dentro da sala de aula, por exemplo, que nem a gente terminou o bloco anterior, me deparei com um professor que traz aqueles slides com questões enormes dentro do slide, que ele chega lá, fica de costa pro aluno, fica lendo o que está ali, sabe? Não estimula mais o ou menos aprendizado. Tentando explicar o que está ali. O que seria uma metodologia ativa nisso daí? Era ele pegar aquele conteúdo, ele propor uma vivência, uma dinâmica, para que as pessoas elas se movimentassem, elas conversassem, trouxesse o tema.
olha, o tema é esse, saúde mental. Vocês vão discutir. E vocês vão apresentar uma proposta. Olha que legal. Sabe, se aqui na hora de trazer a proposta tivesse diferente daquilo que estava escrito, o professor ia fazer uma outra pergunta, uma outra intervenção. Mas e se acontecesse isso? Deixa o grupo discutir até o grupo trazer. O grupo é sábio, o grupo é inteligente, iria trazer a resposta. E com certeza, pelaquela discussão, pelo debate, eles vão lembrar muito mais do que fazer, como fazer, do que simplesmente ficar escutando o professor ler slide. Olha sabe, só. Elga? É que todo esse exercício, né, de reflexão que você tem que fazer, pontuar situações, isso aí você aprende. Aprende, e agora depende do professor, ele ser estimulado. Agora, por outro lado, Elga, não, a gente tem que saber, o professor hoje não é uma das profissões que ele não é tão valorizado, a gente sabe disso, é discutido. Né, campeão? Ainda é discutido, é discutível isso. E outra, parece que ele está dando aula, mas parece que não é trabalho, sabe? Por outro lado, eu sou professor também. Eu já me deparei dando aula em faculdade à noite, né, que o aluno chegava, sentava e falava assim, eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro. Né? Uma vez um aluno falou isso para mim. Eu falei, olha, então quero que você reflita. Eu também trabalhei o dia inteiro e você está aqui sentado e eu estou aqui em pé ainda trabalhando. E transmitindo o meu conhecimento, exato, que eu já tenho, na verdade. Ainda trabalhando. Sim. Sabe? Então, existe esse processo que é um processo educacional, que é um processo corporativo, estrutural da educação, Sim, que tem que ser dentro da base, tem que ser refeito, tem que ser reestudado, tem que ser rediscutido, sabe? Que o professor também chega na sala de aula cansado, sabe, estressado, muitas vezes dá aula num bairro, aí tem que atravessar a cidade com trânsito, principalmente na hora do rush. Se ele sai de uma aula à tarde para ir para uma aula à noite, ele pega todo o trânsito de todas as pessoas saindo, até chegar na outra escola, vai chegar cansado, vai chegar estressado, então ainda tem que ter estímulo. Sabe? Eu acredito que para a educação realmente ser um instrumento efetivo de transformação, precisa ser revisto. Muita coisa, né? Mas quando ele aprende metodologia ativa, que ele tira essa carga emocional de responsabilidade, que ele não precisa ter resposta para tudo, mas que ele pode estimular os alunos a eles desenvolver um pensamento crítico. E essa resposta aparecer, fica mais leve. Isso, fica mais leve. Eu entendi o que fica mais, exato. Fica, tanto para ele, quanto para os alunos, para a turma. Leve e efetivo, né? Leve e efetivo, sabe? A gente trouxe os percentuais aqui de quanto que vai reter o conhecimento, sabe, Elga? Acredito que é uma bandeira que a gente precisa levantar e falar muito mais sobre isso. Porque eu realmente não vejo muita reflexão sobre isso, né? Sobre essa metodologia de ensino. Isso, lógico que o professor tem que estudar, ele tem que aprender, ele tem que evoluir, para que ele possa fazer isso. Nós somos convidados dentro do estágio da faculdade que eu faço, estou fazendo psicologia agora, né? A gente foi trabalhar nas escolas. E aí passaram para nós uma escola lá no Tijucal. Uma, inclusive, que teve um aluno que tinha ido com uma machadinha para matar outro aluno. Nossa! Isso. Eu ouvi falar na mídia sobre isso. Na mídia. E aí a gente foi para lá para fazer um trabalho e pegaram, a coordenadora foi e deu o primeiro ano mais legal para nós. Aquele que não mais legal. Aquele que não respeitava o professor, Sim. Aquele que ficava todo mundo no celular, que ninguém queria, que só ficava conversando. Como um experimento mesmo. Exatamente, foi um estágio, a gente foi fazer estágio, então a gente foi se praticar. Mesmo. Exatamente, foi praticar, lembra que a gente colocou da prática? A gente foi praticar o conhecimento que a gente tem. E a gente começou a fazer, a gente propôs uma metodologia ativa dentro da sala, né? Do primeiro ano, a gente tinha lá uns 50 alunos, mais ou menos, dentro da sala. Aí, depois, né, para falar depois, a coordenadora falou assim, chegou para nós, quando terminou a atividade, 1h30 de atividade, o que vocês fizeram? Eu falei assim, como assim? Olha, eu vi um silêncio, aí eu fui lá, abri a porta, todo mundo quieto, né, um falando, aí o outro falava, aí eu saí, daqui a pouco eu voltei de novo, falei, não, tem alguma coisa errada, não é possível. Aí eu lá, todo mundo quieto, novamente participando, voltei pela terceira vez, todo mundo quieto. O que vocês fizeram?
Olha né? só. A gente falou, nós usamos uma metodologia ativa para eles, estimulando, passando para eles o poder. E na hora que a gente passou para eles o poder, eles se empoderaram. E aí eles naturalmente, eles assumiram a responsabilidade e eles começaram, sabe, a desenvolver. E um falava e o outro escutava. Sabe? A gente trouxe a técnica do objeto da fala. Então, quem estava com o objeto, ele tinha o poder da fala. Mas quem não estava com o objeto, ele tinha um superpoder, que era o poder da escuta. Olha só. Sabe? Estimulando a escutar, né? Que é um ensinamento valioso demais. E um interagir com o outro, sabe? E um interagir com o outro. E na própria fala, no próprio empoderamento deles, a gente facilitava e dizia, olha, brilhante a tua participação, olha que sensacional, olha o que vocês perceberam do que fulano falou. Né? Aí passava o objeto, olha, ele falou isso, o que você pode falar para ele? Então a gente estimulou eles a conversarem naturalmente e eles ficarem super assim, participativos. Sem pressão nenhuma, sem imposição nenhuma. Exatamente. Eu acredito que isso faz muita diferença, né? Porque geralmente o professor é uma figura imperativa, uma figura que vai exigir algo, né? E vocês suavizaram isso. Exato. E a gente passou para a coordenadora as metodologias ativas. Mas o que é isso, sabe? Não tinha conhecimento. Porque fica assim, estou dando aula, estou ministrando aula, não tenho tempo para eu me cuidar de mim, sabe? Para eu conseguir ter um salário digno. Sim. Diga de passagem, tem que trabalhar de manhã, à tarde, à noite, não é só trabalhar dentro da sala de aula, porque a educação, ela foge só da sala de aula. Tem que preparar material, né? Tem que corrigir prova, tem que preparar prova, a avaliação infelizmente, ainda é um método somativo dentro do Brasil, na educação, né? Você tem que tirar nota de 0 a 10, eu vou te dar a pontuação, eu não vou avaliar a competência, se ele desenvolveu ou não a competência, eu vou avaliar se ele lembra do que está escrito lá no livro, sabe? Na pergunta. Decorou. Se ele decorou, né? A gente está nesse processo, mas a gente tem que estimular. Então, para a gente tem que estimular para os professores, para aqueles que querem ainda ensinar as pessoas a buscar olhar metodologia ativa. Você está mais preocupado com o quê? Se o aluno vai lembrar do que está escrito lá no livro ou se ele consegue falar sobre o assunto, se ele consegue evoluir sobre o assunto, se ele consegue ter uma palavra crítica sobre o assunto. A gente estimula até dentro da própria sociedade, que as pessoas possam conversar, sabe? Sobre a evolução do que pode fazer melhor, como que pode crescer, como que pode se transformar, né, um profissional, como pode transformar a sua vida, sabe? Seja pessoal, social, financeira, como que pode crescer, né? Como que a pessoa vai falar se ela simplesmente está ensinada a copiar o que foi feito? E não é nada difícil, né, Campelo? Não é, Olga. Você realmente provocar essa transformação. Trazer esses profissionais, né, para que obtenham esse conhecimento e também, eu acredito que é motivar a todos a terem um propósito maior. E ser humilde o suficiente para aprender. Eu lembro em outro momento na faculdade que eu estava dando aula aqui, dentro da nossa região, que um professor, ele dava aula para as mesmas turmas que eu dava aula. Aí os alunos falavam assim, professor, por que você não usa o método que o professor Campelo? Fazia a comparação? Fazia. A comparação é inevitável, que acontece na vida da gente. Um dia ele veio me perguntar, Campelo, eu quero fazer, o que você faz diferente? Eu falei, olha, tem uma trilha de aprendizagem, eu passei para ele a trilha de aprendizagem. Ele foi. Ele fez? Ele fez. Olha que maravilha. Ele fez e ele começou a experienciar e aí ele viu, né, o que poderia fazer de diferente. E nessa trilha de aprendizagem eu tirar essa carapuça que eu sou detentor do conhecimento. Estou acima. Que estou acima. Sim. E fortalecer o aluno, né? Fortalecer para ele estimular. Elga, é tão engrandecedor, dá uma satisfação tão grande, de eu ver
de eu ver, assim, aquelas pessoas que passaram no processo educacional por mim, eles dando certo, eles me encontrando, eles sendo sucesso, eles vêm contar para mim o sucesso profissional, o profissional, sabe, deles, o que eles conquistaram, energia, né? sabe? Eu fico satisfeito, sabe, Elga, de ter compartilhado, de ter fazer proposto, parte, né? Isso, de ter estimulado, contribuído. Exato, de ter estimulado que ele tenha esse pensamento, que ele que ele não pare, sabe, no que está escrito no livro, que ele evolua, que ele cresça, que ele escreva o seu próprio livro, sabe? Seja a transformação positiva que você quer no mundo, né, Campelo? Faz parte de todo esse meu processo, Elga. Olha que maravilha. Eu espero que essa pauta contagie a todos os profissionais, né, as pessoas que de alguma forma têm essa responsabilidade, né, de conduzir tantas pessoas aí para um futuro melhor. É que ele lembre. O que eu estou mais preocupado, né? De saber se o aluno ali, sabe, vai decorar aquilo que ele aprendeu ou se ele vai conseguir reter 70%, 90%. Que é o que faz diferença. Que é o que faz a diferença do conhecimento. E aí a gente estimula, sabe? É uma coisa que vai ser realmente um trabalho de formiguinha, pouquinho, até que a gente consiga mudar essa estrutura educacional do Brasil. Precisa começar, né, Campelo? Precisa começar. Existem profissionais, tem profissionais que já estão atuando. Se você ainda desconhece, que nem a coordenadora desconhecia, se você ainda desconhece metodologia ativa, vá pesquisar. Tem vídeos, inclusive gratuitos no YouTube. Né? O conhecimento está aí à nossa disposição. Está à nossa disposição. Inclusive, vai lá, se inscreve no programa Elga Você, que tem bastante conhecimento, que você vai aprender bastante técnicas que a gente dá aqui, né, Elga? Com certeza, toda segunda-feira oferecendo um conteúdo transformador, Exato. Né, aqui com Carlos Campelo. Campelo, olha, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela pauta, muito obrigada pelos ensinamentos que sempre acrescentam na nossa vida. E te aguardo na próxima semana. Estou aqui disposto, sempre aberto, para que a gente possa contribuir para evoluir a educação nacional. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã a gente volta, a semana só está começando. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e reveja este programaço que já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.